A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou que a empresa Meta pare de usar dados de usuários para treinar a inteligência artificial. A medida protetiva e preventiva foi emitida hoje pela pasta. Segundo a ANPD, a Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, não teria fornecido informações necessárias para que usuários tivessem ciência sobre possíveis consequências do uso de dados. Está prevista uma multa diária de R$50 mil em casos de descumprimento. A Meta ainda não se posicionou sobre a medida. Nos Estados Unidos, vários artistas já retiraram os trabalhos dessas duas redes para evitar que sejam usados como referência. Para a gente entender um pouco mais sobre a política de privacidade, a gente faz conexão agora com a advogada especialista em cibersegurança, Ana Beatriz Braga. Ana, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao Conexão Record News. O que está em jogo, né? Como é que você avalia essa medida adotada pelo governo brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Esse problema ele embarca várias nuances, porque para uma inteligência artificial ela ser criada, ela precisa ser treinada. Então, ela precisa de informações para ela conseguir ser construída. E quando grandes artistas, até mesmo pessoas tiram suas informações de sites como Facebook, Instagram, eles evitam com que suas informações sejam usadas. E até mesmo dentro dos termos de consentimento, o próprio usuário consente o Facebook a usar essas informações para outros fins que são diferentes dos que a gente está acostumado a ver. Então, esse posicionamento do governo brasileiro ele é muito plausível nesse sentido, porque é o começo de uma fiscalização um pouco mais rigorosa para evitar o uso desenfreado da inteligência artificial, principalmente no momento das eleições, como a gente vê com muito fake news, entre outros tipos de problema que nós já viemos enfrentando nas eleições passadas e nas eleições de agora. Para quem está em casa entender melhor, né, sobre o que é a inteligência artificial, ela como se fosse um supercomputador e que vasculha tudo que ela encontra na internet, seria mais ou menos isso, Ana? Depende muito de como a inteligência está sendo treinada. A inteligência artificial ela pode ser direcionada para certos pontos ou ela pode vasculhar a internet como um todo. No caso do ele está vasculhando todas as redes sociais que embarcam esse grupo econômico, no caso. Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, eles pesquisam nessas áreas. Mas outras inteligências não existe limite. Se a pessoa que está programando quiser colocar, ela pode vasculhar a internet inteira. Agora, essa questão do uso do treinamento da inteligência artificial por parte da Meta, né? Que aí estamos falando do Facebook ou do Instagram. O objetivo principal seria para que a própria empresa pudesse melhorar os seus sistemas, melhorar as suas plataformas. Tem dinheiro envolvido nesse tipo de negociação, nesse tipo de decisão por parte da empresa? O benefício também seria para o usuário? Como é que a gente pode falar sobre quem mais ganha com isso? Nós não temos como saber qual é o real interesse do Facebook em si. A gente consegue fazer alguns tipos de estipulação, porque nessa corrida da inteligência artificial, quem ganha é a inteligência artificial que está mais bem treinada, que consegue dar melhores respostas. E como as empresas conseguem fazer isso? Treinando a inteligência, dando mais informações, dando mais exemplos de como ela funciona para ficar cada vez mais parecida com respostas humanas. E sempre tem dinheiro envolvido nessa questão, ainda mais nessa corrida, porque quanto mais bem desenvolvido está um certo tipo de tecnologia, mais caro uma empresa pode cobrar por conta de anúncios, por conta do usuário. Então, abre um leque muito grande de oportunidades para essas empresas se tiverem bem desenvolvida a inteligência artificial e outros tipos de softwares também. A partir de agora, o que a gente pode talvez acompanhar é uma mudança de publicidade por parte da Meta em deixar claro para o usuário que os dados dele podem ser utilizados para o treinamento da inteligência artificial. É deixar claro isso para o usuário que não faz ideia. Eu, por exemplo, não fazia ideia de que meus dados estavam sendo usados para esse treinamento, por exemplo. Exatamente. Já tem uma decisão da Justiça Eleitoral que indica que todo tipo de uso de inteligência artificial, seja para desenvolver roteiros, para desenvolver legendas ou qualquer tipo de ajuda que seja usado pelos times eleitorais para publicar ou para divulgar o tipo de documento, se usou inteligência artificial, tem que ser sinalizado.
independente do nível de ajuda que for. Essa decisão do governo brasileiro mostra que nós estamos alinhados, de fato, a tentar impedir práticas criminosas por parte das plataformas. Como é que você analisa isso em relação a outros países? A gente vê na Europa, por exemplo, algumas iniciativas também tentando punir as empresas, né, que avançam demais e deixam de cumprir algumas legislações. Qual é a sua análise sobre isso? É estritamente necessário o governo ter um certo controle na análise de como essas empresas elas estão se relacionando aqui com o público brasileiro, porque não sei se você concorda comigo, mas a realidade do brasileiro e das pessoas que moram na Europa é muito diferente da nossa. Então, as relações de compartilhamento de informações são diferentes, as nuances das empresas são diferentes. Então, por mais que a gente tente se igualar a legislações estrangeiras, a gente tem que olhar muito para a nossa realidade hoje em dia. E que a legislação brasileira já deu o primeiro passo com essa decisão da Justiça Eleitoral para que seja sinalizado isso. E a Agência Nacional de Proteção de Dados também já está fazendo seu papel de tentar ajudar na fiscalização e tentar deixar um pouco mais rígido para que o brasileiro saiba para que essas informações estão sendo usadas. Porque o uso de informação não vai só no uso indevido, e sim vai diretamente para os direitos autorais. Assim mesmo como você falou inicialmente, muitos artistas estão tirando os seus projetos dessas plataformas para não serem usadas, porque isso vai direto com a questão do direito autoral dos artistas. Então, o público ele tem o poder de dizer para o Facebook, dizer para o Meta, não use as minhas informações, não use a minha voz, não use a minha imagem para esse tipo de treinamento. E não é algo divulgado a público. Então, o público ele tem esse poder de pedir para não ser usado. Ana, quando a gente fala em privacidade de dados, é um tema muito sensível, né? Porque hoje, quando a gente olha para a tecnologia, as nossas vidas está aqui, dentro desse aparelho, né? O WhatsApp, as redes sociais, enfim, dados bancários, ou seja, aquilo que até anos atrás, algumas décadas atrás era muito privativo, né? Você não tinha num aparelho toda a sua vida, hoje é muito diferente, é um cenário muito diferente. Agora, cabe também ao usuário da internet, aí coloco todos nós nesse embate, no seguinte aspecto de também prestar mais atenção antes de concordar os termos, porque é muito comum. Você instala um aplicativo, aí você tem que descer uma barra de rolagem e no final dizer se aceita ou não. Se você não aceita, automaticamente você não consegue usar aquele aplicativo. E a gente se adaptou muito automaticamente a aceitar tudo, né? Sem ler o que está escrito ali. Você acha que a gente precisa de uma reeducação também enquanto usuário da internet, usuário desses aplicativos? Completamente, porque até mesmo antes de eu trabalhar com isso, eu não li os termos de uso. E quando a gente para ler, quando a gente começa a trabalhar com isso e a gente vê os absurdos que a gente permite, justamente para não ficar fora de uma comunidade que faz o uso de um aplicativo, a gente passa a prestar muito mais atenção nos problemas que podem advir desse aceite. E é muito simples, é só um clique. Mas a gente só para prestar atenção quando realmente acarreta em algum tipo de problema para a gente. Ou um problema de uso de imagens, ou a nossa imagem sendo divulgada de forma indevida, ou até mesmo sendo usada para fazer propagandas enganosas, que é o caso que eu tenho visto muito acontecendo. Então, quando a gente para realmente ler e perceber, será que realmente vale a pena a gente estar dentro de certos aplicativos? Será que a gente está pagando um preço justo para fazer parte dessa comunidade, para fazer parte desse ambiente em diversos tipos de aplicativo? Então, é algo que o brasileiro tem que estar ciente e tem que estar disposto a aceitar ou não. Pois é, só para compartilhar agora uma situação muito pessoal que eu passei, outro dia eu estava na rede social e aí tinha um anúncio, não me lembro bem qual era o produto, mas notadamente um preço muito abaixo do mercado, era aquele preço que você fala, não, é impossível que seja verdade. E nós que temos certo discernimento, não pela questão de ensino, educação, mas porque a gente está todo dia aqui trazendo notícias sobre golpes nas redes sociais, enfim, eu cliquei no anúncio, vi que de fato aquilo não poderia ser verdade, porque era um preço realmente muito inferior e denunciei, né? Denunciei para a plataforma ali que aquilo talvez não fosse verdade, que fosse um golpe. O retorno que tive é que eles tinham analisado e que estava tudo certo. Ou seja, você veja também a responsabilidade das plataformas em conseguir impedir esse tipo de anúncio. Ou seja, a plataforma ganha para
expor ao público um anúncio que pode levar a um golpe. Então, realmente é um assunto muito complexo que as autoridades também precisam se debruçar e estar de olho para que as pessoas do outro lado, principalmente as mais simples, né, o público mais velho, que não nasceu na era tecnológica, possa, de alguma forma, sofrer prejuízos por conta disso. Ana, muito obrigado pela conversa aqui hoje no Conexão. Espero contar com a sua presença outras vezes. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.